Então, galerinha, como dito anteriormente, em agosto de 45 terminou a Guerra Mundial de fato com o bombardeio nuclear sobre o Japão. Quando a Segunda Guerra de fato terminou, findou-se, os três grandes reuniram-se para uma segunda conferência de cúpula. Desta vez, essa conferência denominou-se Conferência de Potsdam. Essa conferência de Potsdam é uma região que fica aos arredores de Berlim. Na verdade, Potsdam é um castelo da Alemanha que fica aos arredores de Berlim, certo? E a conferência de Potsdam, organizada em agosto, ela foi organizada com o objetivo de definir o futuro, o destino da Alemanha. Esse seria o grande objetivo da conferência de Potsdam: definir o destino da Alemanha, definir o futuro da Alemanha, porque os vencedores, os aliados, sabiam que eles não poderiam dar à Alemanha o mesmo tratamento que eles deram ao término da Segunda Guerra, porque o tratamento de desprezo, de descaso e de vingança imposto pelo Tratado de Versalhes retroalimentou a ascensão de Adolf Hitler. Então, os aliados sabiam que não poderiam dar o mesmo trato à Alemanha e por isso havia toda uma preocupação com o que será feito ou o que seria feito com a Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial. Daí a organização da Conferência de Potsdam. Vamos enxergar, né, mais claramente aqui o que é que a Conferência de Potsdam definiu, o que é que Potsdam fez com a Alemanha. Beleza? Então, vamos enxergar aqui todos. Bom, pessoal, a Conferência de Alta, como eu disse, ela foi organizada num castelo da Alemanha. A Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam, perdão, meninos, ela foi organizada num castelo da Alemanha, em agosto de 45, Conferência de Potsdam. Olhe essa foto oficial, a diferença do protocolo. Primeiro, o lugar onde eles estão sentados. Aqui, o presidente dos Estados Unidos, o Truman, o Harry Truman. Truman é o sucessor de Roosevelt, na época que Roosevelt morreu, ele infelizmente não viu a guerra terminar, e observe a posição de Truman, no meio, mediano. Do lado direito, o primeiro-ministro da Inglaterra, Attlee, Clemente Attlee, porque o Churchill perdeu as eleições. Truman, Estados Unidos, Attlee, e à esquerda, Stalin, União Soviética, que era considerado um regime de esquerda, e os Estados Unidos, novamente, na posição de mediador, no meio, na posição de mediador, certo? Então, a Conferência de Potsdam foi criada para definir o destino da Alemanha. Vamos lá. Primeira deliberação da Conferência de Potsdam. A Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência. Veja, não foi em 4 partes iguais, foi em 4 áreas de influência. Uma área de influência norte-americana, uma área de influência francesa, uma área de influência britânica. Essas 3 áreas, posteriormente, fundiriam-se, dando origem à Alemanha Ocidental, capitalista. Lembre-se, termo ocidental, tomando-se como referência a Cortina de Ferro. O nome oficial do país, para você que está aí escrevendo, era República Federal Alemã. Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã. Correto? Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã. Surgiu das 3 fatias capitalistas. Da fatia socialista nasceria a Alemanha Oriental ou a República Democrática Alemã. República Democrática Alemã. Garrido,
mas a União Soviética era uma ditadura, sim, e chamava a República de Democrática. Olha, não fiquem presos a nome. Nome não representa a característica do regime, correto? O partido de Hitler chamava-se Partido Nacional Socialista e Hitler não implantou socialismo na Alemanha, implantou uma ditadura. Não se prendam a nomes. Como eu costumo dizer, se você tem um regime, você dá o nome que quiser. O Ulbricht, que era o líder da Alemanha Oriental, ele chamou a Alemanha Oriental de República Democrática Alemã. Foi o batismo que ele deu. Porque o regime soviético se considerava mais democrático do que o regime capitalista e vice-versa. Esse é o embate ideológico da Guerra Fria, que nós vamos ver mais à frente com os componentes da Guerra Fria. Então, a Alemanha foi dividida em duas. Durante a Guerra Fria, havia duas Alemanhas. Em 1990, acontece a reunificação alemã. Veja, reunificação. Porque a unificação alemã aconteceu no século XIX, feita por Bismarck às vésperas da Primeira Grande Guerra. Então, o Muro de Berlim caiu em 1989 e a Alemanha reunificou-se em 1990. É importante, além da gente falar da divisão da Alemanha em República Federal e República Democrática, enxergarmos na geopolítica como ficou essa divisão. Olha aqui, o fragmento britânico, o fragmento francês, o fragmento norte-americano e o fragmento soviético. Fragmento britânico, francês e norte-americano fundiriam-se mais tarde, formando a Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã, e o fragmento soviético daria origem à Alemanha Oriental, correto? Aqui é a Polônia, área de influência soviética, certo? Então, aqui está a quadripartição germânica e a gênese da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental. Fiquem atentos a essa estrela aqui. Observe, essa estrela encontra-se do lado da Alemanha Oriental e essa estrela é a cidade de Berlim. Toda atenção, hein? A capital da Alemanha era Berlim. Com o fim da Guerra Fria voltou a ser, porque na Guerra Fria a Alemanha tinha duas capitais, no Oriente Berlim e no Ocidente Bonn. Então hoje Berlim voltou a ser a capital, mas prenda-se aqui, ó, Alemanha 1945, a capital estava do lado da Alemanha comunista. Berlim, a capital, estava do lado da Alemanha Oriental. Por que é importante, e eu estou reiterando várias vezes, que vocês fiquem presos aqui à região de Berlim? Porque Potsdam dividiu Berlim e você vai seguir a mesma lógica que fora usada na divisão da Alemanha. Berlim, a capital, foi dividida em 4 áreas de influência. 3 áreas capitalistas, Estados Unidos, França e Inglaterra, deram origem a Berlim Ocidental. A área socialista deu origem a Berlim Oriental, certo? Ora, isso quer dizer o quê? Que nós tínhamos um pedaço de cidade capitalista arrodeado de comunismo por todos os lados. Porque, repare, Berlim está aqui. Se Berlim Ocidental ao ocidente, cortina de ferro, né? Ocidente. Berlim Ocidental está aqui dentro. Nós temos um pedaço de cidade capitalista arrodeada de comunismo por todos os lados. É óbvio, não precisa ser nenhum adivinhão para perceber que isso vai dar confusão. Observe bem, ó.
esse mapa está melhor. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Ó, Berlim, escala ampliada. Berlim capitalista, setor francês, britânico e norte-americano. E Berlim socialista, setor soviético. Veja, Berlim capitalista está dentro da Alemanha Oriental. Esse pontilhado que vocês estão vendo é o Muro de Berlim. Nós vamos falar dele daqui a pouco. E observem, ao contrário do que alguns possam pensar, o Muro de Berlim, ele fechava Berlim integralmente. O Muro de Berlim cercou integralmente a cidade de Berlim, correto? Então veja, nós temos um pedaço de cidade, aqui ó, um pedacinho de cidade ampliando, capitalista, dentro da Alemanha Oriental, tá? Então podemos deduzir o quê? Isso vai dar confusão. Não precisa fazer tantos exercícios mentais para descobrirmos que isso vai dar confusão, tá? Pela lógica, era para Berlim ficar integralmente sob o domínio da União Soviética. E por que Berlim não ficou integralmente sob o domínio da União Soviética? Por que Berlim não ficou integralmente sob o domínio da União Soviética? Berlim não ficou integralmente sob o domínio soviético porque Berlim era a capital da Alemanha. E olhe, ter um pedaço da capital é ter um troféu de guerra. Você não acha que as potências capitalistas vão abrir mão de ter sob sua posse um troféu de guerra para o comunismo? De maneira nenhuma. Portanto, houve uma disputa encarniçada pelo domínio, pelo controle de Berlim. Por essa razão é que Berlim foi dividida em duas. E a divisão de Berlim foi um problema. Por um triz, a divisão de Berlim não produziu uma catástrofe mundial. Você quer saber por quê, não quer? Então, clique aí, vamos logo para outra aula. Tá bom? Vamos juntos.